Globo. A gente se vê por aqui a partir deste domingo, No Limite 3. Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Pessoas especiais merecem destaque. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. Plena segunda-feira e para muita gente foi dia de praia, dia de feriado no Nordeste. Mas não é todo mundo que gosta, não. Várias indústrias pressionadas pelas encomendas não fecharam. E os governadores nordestinos espernearam até quando puderam para evitar a perda de arrecadação que decorre de um dia improdutivo. Mesmo assim, o feriadão foi um sucesso absoluto. A economia de energia foi muito expressiva. Os números você vai ver com exclusividade numa entrevista ao Jornal da Globo do ministro Pedro Parente. E nós vamos mostrar também. Terror psicológico. Os americanos compram luvas, máscaras e paraquedas. Mas o risco de morrer atacado por tubarão é 5 vezes maior do que contaminado por antraz. Guerra real. Israel rejeita as pressões americanas para deixar os territórios palestinos. E a destruição continua na faixa de Gaza. Paulo Maluf escapa de um ovo. Mas não se livra das acusações e é indiciado por crime eleitoral. Moda Brasil. Qualidade, conforto e tecidos nacionais. É a receita das confecções para enfrentar a alta do dólar. Agora, no Jornal da Globo. 7 estados nordestinos tiveram hoje o primeiro feriado do Plano B. Mas no Ceará houve casos de desobediência civil. Várias indústrias resolveram funcionar normalmente. O repórter Wallace Lara está em Fortaleza. Wallace, já se sabe quantas indústrias resolveram não cumprir o feriadão determinado pelo governo? Olha, Ana Paula, segundo a Federação das Indústrias, aqui no Ceará, 10% das fábricas, de um total de 7 mil, trabalharam durante o feriado. Elas apostam que não vão ser enquadradas na medida que pode cortar a luz no fim do mês, porque acreditam que vão manter a meta de 20% de economia estipulada pelo governo federal. A maioria é indústria que trabalha com exportação e está ganhando com a alta do dólar. Para poder trabalhar neste feriado, que é especial, elas fizeram um acordo com os funcionários, trocando o dia trabalhado por folga. Já o comércio ficou fechado. Junto com os supermercados, eles trocaram o feriado do dia 29, dia do comerciário, por esta segunda-feira. Em Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, as pousadas ficaram lotadas com os romeiros, mas o comércio também não abriu. Ana Paula. O Rio Grande do Norte foi outro estado onde indústrias ligadas à exportação também funcionaram porque tem acordos prévios para trabalhar em feriados. O repórter Geider Xavier está em Natal. Geider, apesar dessas indústrias funcionando, hoje foi um dia de feriado aí no estado, né? É isso mesmo, Ana Paula. Um dia de feriado. E para você ter uma ideia, o comércio funcionou normalmente, não funcionou normalmente. Apenas os supermercados abriram as portas porque há 2 anos já tem o direito de funcionar nos feriados, garantido por uma decisão judicial de funcionar nos feriados. A indústria também parou, menos o setor têxtil, que funcionou amparado por uma lei de 1990. Poucas empresas desobedeceram o feriado, entre elas uma fábrica de calçados, que agora vai ter que pagar uma multa de R$ 3.800, segundo a Delegacia Regional do Trabalho. E de acordo com a ANEEL, o Estado já economizou no mês de setembro 11,82% e nos primeiros 20 dias do mês de outubro foram 13%. Ou seja, a média da economia de energia ainda está abaixo da meta de 15% que o Rio Grande do Norte vai ter que economizar. A meta aqui no estado é menor do que no resto do país, porque alguns setores, como a indústria de exportação e os hospitais, por exemplo, conseguiram negociar com a Câmara de Gestão da Crise metas menores, a partir de 10%. Ana Paula. Obrigada, Geider. No Maranhão não houve feriado. A maior parte do estado é abastecida pela energia da hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, que está com os reservatórios em níveis normais. Nos outros estados do Nordeste, o feriado foi cumprido. Exceções? Só aquelas autorizadas pela Câmara de Energia, como no caso do Piauí. O repórter Mauro Anchieta mostra de Salvador como os baianos aproveitaram o dia.
Mauro, o comércio respeitou o feriadão aí na Bahia? Respeitou sim, Ana Paula. Na Bahia, as lojas não abririam mesmo. Um acordo coletivo fechado bem antes do anúncio do feriado do apagão antecipou para esta segunda-feira o Dia do Comerciário, que aqui é comemorado em 30 de outubro. Cada estado viveu uma situação diferente. Houve compensação, adiamento do feriado e o cumprimento de outros acordos fechados anteriormente entre patrões e empregados. Mas o que mais chamou a atenção foi a disposição dos vereadores de Aracaju. Em Sergipe, comércio e indústria respeitaram o feriado. Já na Câmara Municipal de Aracaju, sessão normal nesta segunda-feira. Os vereadores decidiram discutir alternativas de racionamento, justamente no feriado instituído para economizar energia. No Piauí, o dia foi normal. O Estado entrou num acordo com a Câmara de Gestão da Crise de Energia e não parou hoje porque já houve um feriado estadual na sexta-feira passada, dia do Piauí. Em Maceió, indústria e comércio não funcionaram. Este supermercado abriu porque tem gerador próprio. No Recife, alguns supermercados também ficaram abertos porque já tinham acordos anteriores com os comerciários. Nos hospitais da capital pernambucana, só casos de emergência foram atendidos. Em Salvador, bancos, escolas, shoppings e a maior parte do comércio de rua não funcionaram. Quem decidiu trabalhar fez o possível para economizar energia. Temos que abrir. A gente abre porque é alimentos perecíveis, temos que abrir, senão estragam. Quem teve um fim de semana prolongado aproveitou o dia de sol. As praias ficaram cheias. E no próximo bloco você vai ver o balanço do feriadão no Nordeste. O ministro Pedro Parente ao vivo no Jornal da Globo. Israel no ataque. O país desafia os Estados Unidos e reforça a ocupação de territórios palestinos. Sua empresa falando mais e ouvindo melhor. Supervia Digital. Brasil Telecom. É Brasil. Peugeot 206. Além de lindo, espaçoso, confortável e gostoso de dirigir. Quem põe as mãos, não tira da cabeça. Existe um mundo onde você vê, ouve e sente coisas como nunca antes. Onde o design desperta todos os seus sentidos. Este é o mundo Samsung e todos estão convidados. Esse ano o Free Jazz traz uma novidade. O palco Cream, uma mega festa com o melhor da música eletrônica atual. O Express 2 traz a super dançante House Music Londrina. Timo Mais vem da Alemanha com seu som progressivo. E o rei das pickups e mestre das viradas, o Funk Soul Brother inglês Fatboy Slim, detona seus big beats. A gente se encontra no Cream. Você sabia que Beethoven despejava água gelada na cabeça para estimular o cérebro? Surpreendente. Surpreendente é tudo que o Banco Sudameris pode fazer por você. Sudameris. Surpreendente. Vai começar uma nova aventura real e eles aceitaram o desafio. Cláudia Lúcia é uma das competidoras de No Limite. Hoje eu sou dona de casa, mas eu já fui modelo, já fui uma pessoa famosa. Eu acordo cedo, eu vou pra academia, diversifico bastante lá dentro, né? Mas pego ferro todo dia. E ela vai viver uma aventura onde tudo pode acontecer. É a primeira vez que eu vou ficar tanto tempo sem eles, sem minha família, sem meus filhos. Guerreira eu sou porque eu já passei muito maus bocados na minha vida. Neste domingo, depois do Fantástico, o Brasil inteiro ligado nas emoções de No Limite 3.
Você vai ver agora com exclusividade de quanto foi a redução no consumo de energia durante o feriado do Plano B na região Nordeste. Valeu a pena, os números são muito animadores. A repórter Délis Ortiz está na central de controle do Operador Nacional do Sistema, em Brasília. Délis, vamos então ao balanço final desse feriadão ao Nordeste? A expectativa foi superada. A economia ultrapassou a meta de 20%. Na verdade, a redução de consumo foi de 24,5%. Como a última segunda-feira foi meio feriado por causa do Dia do Professor, a comparação foi feita com a segunda-feira do dia 8 de outubro. E nesse dia, a redução no consumo foi de 10,8%, pouco mais da metade da meta de economia. Com o feriado de hoje, a redução no consumo foi de 1.386 megawatts médios. A diferença entre um dia normal e o feriado é de 777 megawatts médios, o equivalente ao consumo do estado de Pernambuco inteiro num dia. Nós estamos aqui com o ministro Pedro Parente, gerente dessa crise de energia. Qual é a avaliação que o senhor faz com o resultado desse feriado no Nordeste? Bom, é claro que a gente preferia não fazer os feriados, mas tendo que fazê-los, o resultado, sem dúvida nenhuma, superou as nossas expectativas, porque quando a gente compara com a segunda-feira de 15 dias atrás, a gente vê uma redução de 24,5% contra 10,8%. E quando a gente compara com o domingo, ontem, quer dizer, foi ainda melhor, porque o domingo foi 22,7%. Então a gente vê, mesmo comparado com o domingo, mesmo tendo um estado, por exemplo, Piauí, que não entrou, o resultado foi muito positivo. Ministro, eu queria perguntar aqui de São Paulo para o senhor o que vai acontecer com essas empresas, essas indústrias que desobedeceram e não fecharam hoje. Bom, nós temos regras que disciplinam o funcionamento do comércio da indústria em feriados. Por exemplo, aquelas que abriram terão que pagar hora extra aos seus funcionários. Aquelas que estariam proibidas de abrir em feriados estarão sujeitas à punição pelas delegacias de trabalho, como se fosse um feriado normal. Portanto, aqueles que acharem que não deveriam ter trabalhado e que foram prejudicados por isso, têm a quem recorrer. E, ministro, os outros 2 feriados previstos, eles estão mantidos ou há alternativa ainda a eles? Bom, o que nós fizemos foi dizer aos governadores que nos procuraram que nós não teríamos nenhum problema em analisar alternativas que fossem tão eficientes como o feriado. Óbvio que nós não queremos, de forma nenhuma, impor uma solução. Estamos prontos a discutir, mas é muito importante que tragam uma proposta que seja simples, verificável e efetiva, porque senão a gente não pode abrir mão dos feriados, mas estamos prontos a analisar. E para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, ministro, onde melhorou a situação dos reservatórios, a gente sabe que vem por aí um alívio em novembro. Que alívio é esse? Bom, estamos ainda avaliando, tem 2 informações que para nós são muito importantes. O primeiro é o resultado dessa compra emergencial de energia, nós já recebemos as propostas, estamos analisando. E o segundo é a hidrologia, ou seja, as chuvas, as águas que chegam nos nossos reservatórios. Então, com essas 2 informações, em novembro, até o dia 20 de novembro, estaremos anunciando qual será o novo regime e certamente no Sudeste e Centro-Oeste, dados os resultados de economia que continuam bastante satisfatórios e certamente a hidrologia, que eu espero continue como vimos até agora, teremos a condição de anunciar algum alívio. E o aumento de tarifas, ministro, para compensar o prejuízo das concessionárias, quando é que ele vem e de quanto vai ser? Não temos ainda decisão tomada, estamos discutindo o tema, mas certamente será o menor aumento possível e mais reduzido ainda para os consumidores residenciais. Ministro, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Globo, parabéns. Muito obrigada também à repórter Délis Ortiz. O ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, é indiciado criminalmente. Ele é acusado de ter escondido informações sobre dinheiro e bens recebido como doações eleitorais nas campanhas de 98 e 2000. Se Paulo Maluf for condenado, a pena prevista é de 1 a 5 anos de prisão. Num processo eleitoral que já foi julgado e arquivado pelo Tribunal Eleitoral, do qual desconheço, porque campanha eleitoral quem faz sou eu, mas quem toma conta da campanha é o partido. Isso foi uma mera armação tucana. Tem nada a ver com o tucano. Nós tomamos conhecimento disso como as outras pessoas tomaram, pela imprensa. Mas a irritação do ex-prefeito começou bem mais cedo, quando chegou para prestar depoimento no Ministério Público Estadual, que investiga uma suposta conta da família Maluf em paraísos fiscais. O ex-prefeito quase foi atingido por um ovo. O depoimento durou apenas 15 minutos.
perguntas foram feitas e ele dizia que não tinha nada a declarar. O Ministério Público aguarda para a próxima semana que a Procuradoria de Genebra, na Suíça, envie documentos como extratos bancários. Os promotores têm pressa. O prazo para propor uma ação contra crimes administrativos cometidos por Paulo Maluf se encerra no último dia do ano. Os Estados Unidos fizeram hoje um apelo enérgico para que Israel retire seus tanques dos territórios palestinos. Mas o primeiro-ministro Ariel Sharon diz que a presença militar israelense será mantida até que Yasser Arafat entregue os assassinos do ministro do Turismo, Rehavam Zeev. Agora à noite, 3 casas foram demolidas em mais uma incursão israelense na faixa de Gaza. Em Jerusalém, milhares de manifestantes pediram a deposição de Yasser Arafat. Nos cartazes, o líder palestino e Osama Bin Laden eram chamados de gêmeos. Arafat inventou os sequestros, dizia este outro. Israel instalou seus tanques em várias cidades palestinas depois do assassinato do ministro do Turismo na semana passada. Desde então, a violência ficou fora de controle. Nem este hospital em Belém foi poupado. Hoje, este palestino foi morto depois de atirar contra o patrão israelense e ferir outras 4 pessoas. Yasser Arafat pôs na ilegalidade a Frente Popular para a Libertação da Palestina, o grupo que assumiu o atentado contra o ministro israelense. Mas certamente entraria em guerra com o seu povo se entregasse os assassinos a Israel. E veja daqui a pouco, 2 mortos, 2 contaminados, 9 casos suspeitos e Washington acorda para o antraz. E o drama dos refugiados, de um lado bombas americanas, do outro tiros da polícia do Paquistão. Às vezes a gente vê cirurgias plásticas de nariz, de boca, de olho, que são muito significativas, que mudam a fisionomia da pessoa. Hoje como hoje eu não mexeria em nada. Acho que essa medicina é maravilhosa, só que você não pode parar de cuidar. Porque esse cuidado é um carinho que a gente tem com a gente mesmo. Manter, porque daqui pra frente, só mantendo. Natura Cronos, o antissinais que não para no tempo. Aí, ó, quando é meu, só do Sedex. Não, mas agora, depois que eles inventaram esse tal de Sedex 10, que entrega até às 10 da manhã do dia seguinte. Quando eu pinto alguma urgência aqui na firma, a galera me chama, eu já mando direto pro Sedex 10. Eles entregam direitinho, o chefe ainda fala, pô, o Valmir é 10. Mal sabe ele. Será que ele vai ver esse filme? Na verdade, quem é 10 é ele. Homem de bom coração, caridoso. Agora, além do Sedex, tem Sedex 10. No destino até às 10 da manhã do dia seguinte. Correios, Governo Federal. Contemplar é reparar no que é belo e sentir prazer nisso. Encontre o seu prazer no D&D Shopping. Faculdade é? Faculdade é Senac, senhor! Mais alto! Faculdade é Senac, senhor! Mais alto! Faculdade é Senac, senhor! Se você não é surdo que nem esse mané, já sabe, faculdade é Senac. Mais alto! Faculdade é Senac, senhor. Faculdade é Senac, a estação do saber. Hot 90, nas lojas, é som livre. Copa Mercosul, mais um jogão de bola. Nesta quarta, Universidade Católica e Corinthians. O Timão encarando seu primeiro desafio nas quartas de final. Universidade Católica e Corinthians, ao vivo.